Olá pessoal, um outro material de apoio complementar aí para vocês, né, referente ao conteúdo de propagação de erros ou covariâncias. Então é esse formulário que eu vou disponibilizar para vocês em formato PDF, relativo à propagação de erros em topografia e geodésia, né? Então ele vai conter vários exemplos aí utilizados em topografia e geodésia, eu diria os principais. Tanto as equações quanto as derivadas parciais que são necessárias, né? Então, só um comentário inicial. Então, umas derivadas básicas aqui, claro, eu não vou ficar... O documento tem 16 páginas, né? Eu não vou ficar aqui comentando linha por linha do documento, né? Mas, primeiramente, derivadas básicas aqui, que vocês podem conferir, né? Revisar lá do conceito do cálculo diferencial para quem teve, de soma e subtração, multiplicação, produto de variáveis, enfim. Um link também para um website, que é o Wolfram Alpha, que ele fornece derivadas diversas aí de várias funções, né? Inclusive funções bastante complexas, ele consegue calcular e fornecer a derivada se vocês, porventura, vierem a precisar. Bom, e aí tem alguns exemplos na topografia e na geodésia, né? Então, por exemplo, nivelamento geométrico. Então, todos os termos são definidos, né, nas equações, e a propagação de erros correspondente, né, considerando as derivadas. E aí, em alguns casos, tem até algumas simplificações, né, como a gente já viu o exemplo do nivelamento lá, onde a leitura na ré é igual à leitura na avante, que é igual a uma constante de cada equipamento vezes a distância e tudo mais, né? Então, algumas aqui também tem esse tipo de comentários e simplificações. Nivelamento trigonométrico com estação total, né? Também as equações, como fica a propagação de erros, cálculo da distância total utilizando n distâncias parciais, então, também equação, propagação de erros, irradiação planimétrica ou método polar, né, com a estação total, também, então, todas as definições, equações e propagação de erros. Cálculo do azimuth, do ponto I ao ponto J, em função das coordenadas planimétricas dos pontos I e J. Então, equação e derivadas da propagação de erros. Cálculo do ângulo irradiado entre três pontos, em função de suas coordenadas. Então, também equações e derivadas e a respectiva propagação de erros. Cálculo da distância geométrica tridimensional entre dois pontos, em função de suas coordenadas cartesianas, então, planialtimétricas. Então, também equação da distância, derivadas e na propagação de erros. Posicionamento relativo GNSS, né, equações e propagação de erro com as derivadas, né. O mesmo para o RTK, né, ali basicamente a diferença no sistema de coordenadas, né, só para ilustrar, pode ser tanto em x, y, z ou φ, lambda, h. Método do alinhamento, equações derivadas, intersecção angular por duas direções azimutais, né, então também equações e derivadas, cálculo da área pelo método de Gauss, ou regra determinante, ou seja, pelas coordenadas dos pontos, né? Então também equação e derivadas, nivelamento altimétrico por GNSS no modo absoluto e no modo relativo, né, que foi aquele que a gente viu no exemplo da aula, equações e derivadas, transformação de coordenadas geodésicas para coordenadas cartesianas geocêntricas, equações e derivadas, transformação de coordenadas cartesianas geocêntricas para coordenadas geodésicas, aí, claro, as derivadas um pouco mais complexas, né? Mas aqui o documento está com boa resolução, tá? Se eu aumentar o zoom aqui, dá para ver que essas equações estão bastante legíveis. Coordenadas geodésicas em coordenadas de uma projeção TM, UTM, LTM, RTM, enfim. Também, né, formulário
derivadas, transformação de coordenadas em sistemas TM para geodésicas, transformação inversa também, equações e coordenadas e derivadas, transformação de coordenadas cartesianas geocêntricas para cartesianas em um sistema local, equações derivadas na propagação de erros, e a transformação de coordenadas cartesianas do sistema local para cartesianas geocêntricas. Também as equações correspondentes e as derivadas na propagação de erros. E esses problemas vão abranger aí 90% talvez aí dos problemas práticos, né, de topografia e geodésia. Então, seguindo esse formulário, vocês conseguem aí resolver diversos problemas de propagação de erros em topografia e geodésia.